Olá, eu sou o professor Rafael De Lázari. Nós estamos estudando aqui as principais nuances pertinentes ao direito constitucional e na nossa aula de hoje eu gostaria de trazer algumas questões pertinentes aos partidos políticos, previstos lá no artigo 17 da Constituição Federal, que estão juntamente com os direitos políticos. Tem toda a relação com os direitos políticos, tudo bem? Vamos lá, vamos para a leitura do dispositivo constitucional e conforme nós formos lendo, eu vou trazendo algumas questões para vocês. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Meus caros, uma primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês. Nós vivemos hoje a égide do chamado pluripartidarismo. Nós não estamos mais restritos àquele movimento de bipartidarismo que havia durante o regime militar, isso é, durante o período mais afrouxado mesmo do regime militar, que as coisas se restringiam muito mais à Arena e ao MDB. Hoje não, nós temos vários partidos políticos. Até na época que nós estamos aqui gravando essa aula, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que 32 partidos políticos. Os últimos dois partidos foram registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral em setembro de 2013. Então, de 2 partidos políticos para 32 partidos políticos, resta-nos a indagação se existe ideologia suficiente para albergar todos esses 32 partidos, mas não é isso que nós temos que discutir aqui. O fato é, nós temos hoje o chamado pluripartidarismo, algo que é totalmente inerente ao regime democrático, ao Estado Democrático de Direito. Valendo lembrar, existe a chamada liberdade partidária. Isso tanto é verdade que você pode ler no texto do artigo 17 da Constituição. É livre a criação, você pode criar livremente, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Você tem que submeter algumas condições. Quais são essas condições? Observando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso primeiro, olha só, o caráter nacional. Caráter nacional. Veja bem, meus caros, todo partido político, ele tem que ter caráter nacional. Se a gente for analisar o seguinte, ó, artigo, olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui o dispositivo, o artigo 44, inciso 5º do Código Civil, artigo 44, inciso 5º do Código Civil, vai falar que o partido político é pessoa jurídica de direito privado, tudo bem? É uma pessoa jurídica de direito privado. Aliás, o artigo 44, parágrafo 3º do Código Civil, vai falar o seguinte, ó, os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Essa lei, meus caros, é a lei número 9096/95, lei 9096/95, conhecida por lei dos partidos políticos, a principal lei que regula questões pertinentes a essa pessoa jurídica de direito privado, que são os partidos políticos. Tudo bem? Agora, quando eu falo em caráter nacional, gostaria que você prestasse atenção no seguinte. O partido político ele pode muito bem ter uma atuação restrita a um Estado, ele pode ter uma atuação específica a um determinado tipo de cargo, pode ser um partido que se destina a eleger prefeitos, um partido que se especialize em eleger deputados federais, estaduais, etc. Ou seja, você pode ter partidos com determinadas estratégias. Isso não significa que o partido vai ser apenas estadual, que o partido vai ser apenas regional, tudo bem? Todo partido político tem que ter caráter nacional, tanto é que ele é registrado, ele tem que ser, digamos assim, ele tem que ser tutelado, as principais questões, pelo Tribunal Superior Eleitoral, tudo bem? Isso aqui, o caráter nacional, presta bastante atenção nisso, que às vezes costuma cair assim, pode ter caráter regional, que é absolutamente incorreto, tá? Vamos lá. Número 2, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Meus caros, a grande preocupação é da influência externa. Você não pode, por exemplo, ter uma organização internacional que envie dinheiro para os partidos políticos sob o risco de que essa organização também que essa organização, que esse grupo, que esse governo estrangeiro tente, de uma certa forma, tentar tomar o poder no nosso ordenamento. Nós temos uma preocupação muito grande. Quando se faz essa vedação, é muito mais por uma questão de soberania nacional, tudo bem? O partido político ele tem que ter caráter nacional e isso engloba a vedação a recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a esses. Você não pode ter um partido vinculado a um país, a um outro partido político situado lá no exterior, tudo bem? Número 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, todo partido político deve prestar contas à Justiça Eleitoral. Número 4,
Funcionamento parlamentar de acordo com a lei, deve ser de acordo com os preceitos contidos aqui no artigo 17 caput, deve respeitar os procedimentos das casas legislativas, os procedimentos do Poder Executivo, isso aqui é tranquilo, não tem segredo. Agora, veja bem, o parágrafo 1º vai tratar a respeito do fim da verticalização, que nós temos que discutir aqui. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, uma liberdade partidária, tranquilo. Organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, presta bastante atenção nisso aqui, pessoal, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias. Meus caros, eu gostaria de chamar a atenção para vocês a emenda número 52/2006, emenda constitucional número 52/2006, que deu nova redação a esse parágrafo 1º para acabar com a chamada verticalização. Como é que funcionava? Anteriormente a essa emenda, quando você forma uma coligação, é como se o partido deixa de existir, os partidos da coligação deixam de existir e dão origem a um novo partido. A coligação seria uma espécie de um partidão, é uma espécie de uma ficção jurídica, uma ficção do âmbito eleitoral, tudo bem? Então você tem uma coligação. Aquelas questões que ficassem acertadas no âmbito da União, vinculariam no âmbito estadual, no âmbito distrital. Havia quem falasse também que a vincularia também no âmbito municipal, muito embora prevalecesse que não, porque as eleições no âmbito municipal são em outra data. Você vê que você vota para prefeito, você vota para vereador em data diferente daquela data que você vota para presidente, você vota para governador do estado. É a expressão eleições solteiras, né? Eleições no âmbito municipal. Então, prevalecia o seguinte, se você vinculou no âmbito da União, aquilo deve vincular no âmbito dos estados, no âmbito do Distrito Federal. Para quê? Para evitar certas contradições, isso é, partidos que no âmbito da União estão coligados, partidos são amigos, e no âmbito dos estados eles são inimigos. Para evitar exatamente isso. Se falava assim, até para evitar uma esquizofrenia partidária, isso é, para você dar um padrão às coligações no âmbito da União, no âmbito dos estados, no âmbito do Distrito Federal e, conforme alguns doutrinadores, muito embora esse posicionamento sempre tenha sido minoritário, também para o âmbito dos municípios. Com a emenda constitucional número 52/2006, isso acabou. Tá? Não existe mais essa ideia de verticalização. Atualmente você pode formar uma coligação no âmbito da União, dois partidos podem ser perfeitamente aliados no âmbito da União e essa situação não se repetir no âmbito dos estados. Então, preste bastante atenção disso, porque a emenda constitucional número 52/2006 acabou com a chamada verticalização. Tudo bem? A verticalização que existia para coligações no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e conforme posicionamento minoritário no âmbito dos municípios também. Tá? Vamos prosseguir aqui. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, os partidos políticos eles devem adquirir personalidade jurídica, porque eles são pessoas jurídicas de direito privado, conforme nós já vimos aqui o Código Civil, já até trouxe o dispositivo para vocês. Agora, isso não significa que eles estejam livres de registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente para esse controle de partidos políticos, para você saber quais são as ideologias do partido político e para que se dê chancela para esse partido participar do processo eleitoral. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Meus caros, presta bastante atenção nesse parágrafo 4º, que reflete uma tentativa, uma preocupação muito grande do Constituinte para que não se haja associações de caráter paramilitar, isto é, correndo de uma maneira paralela às forças do nosso país. A gente sabe que o artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, dentro dos direitos e deveres individuais coletivos, vedam as associações de caráter paramilitar. O partido político, em essência, ele acaba sendo uma associação também. E, ainda assim, não sendo uma associação propriamente dita, o Constituinte veda também o caráter paramilitar. Isso significa que você não pode ter um partido que tenha como proposta pegar em armas ou se associar a grupos que peguem armas. Isso é, a tentativa de tomar o poder por formas não democráticas. Tudo bem? Veda-se que os partidos políticos tenham esse caráter paramilitar. Tudo bem? Eu só gostaria de ler aqui para vocês o artigo 7º da Lei número 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos, para você ter uma noção melhor de como é que funciona essa questão da personalidade jurídica do partido político. Olha só.
O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no TSE. A gente acabou de ler aqui o parágrafo 2º. Parágrafo 1º, para você ver o caráter nacional do partido político. Só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos brancos e nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Meus caros, esse dispositivo não costuma cair em prova de técnico, tá? Provas de nível médio, assim, esse dispositivo não costuma cair. Você vê que é um dispositivo um pouco mais complicado. Mas provas para nível superior, ele costuma cair. E quando eu leio o dispositivo é porque costuma cair na prova. Então, se você for prestar um concurso nível superior, dá uma lida, quando você for estudar partidos políticos, dá uma lida nesse artigo 7º, parágrafo 1º, porque ele oferece um balizamento, ele oferece um parâmetro para você saber o que é um partido político de caráter nacional, conforme exigido no artigo 17, inciso 1º, quando a gente fala que os partidos políticos devem ter caráter nacional. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa questão. A questão caiu na prova do TRE, Técnico Judiciário, no ano de 2011. Analise os itens abaixo. Inciso 1º. Os partidos políticos poderão receber recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que prestem contas regularmente à Justiça Eleitoral Brasileira. A gente já viu que isso não é possível. Número 2. A criação ou fusão de partidos políticos depende de prévia autorização do Congresso Nacional. Já viu que isso também está completamente errado. É livre a criação, fusão, extinção de partidos políticos. Há uma liberdade partidária. Número 3. Compete privativamente à Justiça Eleitoral prescrever normas de disciplina e fidelidade partidária. A gente já viu que há uma certa liberdade para os partidos elaborarem seus próprios estatutos, nada obstante a atividade legislativa, uma coisa que fica restrita ao poder legislativo. A Justiça Eleitoral costuma, sim, através do TSE, dispor algumas resoluções, mas isso não é uma competência privativa. Então, veja que todos os itens estão errados. A questão é letra D, nenhum dos itens. Veja só a alternativa D. Bom, meus caros, com isso nós concluímos questões pertinentes aos partidos políticos. Muito obrigado e até a próxima.